Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Gília Iscariote e essa é a primeira de uma série de 3 aulas sobre teoria do crime. Nós vamos analisar o conceito analítico tripartido com base no finalismo do Hans Welt. As nossas aulas terão a divisão conforme cada um dos estrados da teoria do crime. Para que você tenha uma ideia, eu compartilho esse pequeno esquema. Então, nós vamos começar na aula 1 falando do fato típico. Vamos analisar o que é a conduta, o que é resultado, o que é o nexo causal e o que é a tipicidade. Na nossa segunda aula, nós falaremos sobre a antijuridicidade. E aí veremos os conceitos de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Para finalizar, nós veremos o conceito de culpabilidade. E aí estudaremos a imputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Assim, nós fechamos o conceito tripartido de crime, que entende que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Dito isso, vamos de imediato ao conteúdo da nossa primeira aula, que é o fato típico. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. E a conduta precisa ser, primeiro, uma conduta humana. Talvez você esteja pensando, mas isso é óbvio. Como é que nós poderemos falar de um crime praticado por um animal? Não, precisa ser um ser humano. Um animal não humano como um cão, um gato, um cavalo, uma vaca, um porco, um gafanhoto, não pode cometer crime. Concordo com você, mas isso demonstra a nossa concepção atual de crime. Antigamente, se você estudar a história do direito, você vai perceber que sim, nós já tivemos processos criminais contra animais. Contra a vaca, que deu um coice em um ser humano e acabou provocando a morte. E aí essa vaca respondia por homicídio. Contra um gafanhoto que atingiu um vinhal, né, um parreiral, e respondeu por dano. Então, sim, na história do direito, nós temos condutas de animais não humanos que foram enquadradas como crime. Hoje, isso não é mais possível, porque a conduta para fins criminais, a conduta relevante, ela precisa ser uma conduta humana. Segundo ponto, essa conduta humana, ela precisa ser voluntária, ou seja, nós temos aí a voluntariedade, o querer aquela conduta como um elemento básico para que ela realmente seja considerada uma conduta penalmente relevante. Exemplo de situação em que nós não temos voluntariedade, quando há coação física irresistível. Vamos pensar num exemplo um pouco mais detalhado. Pense que você está numa agência bancária quando acontece um assalto e você, junto com várias outras pessoas, é feito refém. De repente, um dos assaltantes vem até você com arma em punho, ameaça a sua vida e diz: ou você coloca o dinheiro dentro das nossas malas ou nós vamos lhe matar. Nesse caso, se você ceder a essa vontade do assaltante, você não vai ser acusado pelo assalto. Afinal de contas, você foi um mero instrumento, você não quis praticar aquela conduta, você foi obrigado. Isso é o que nós chamamos de coação física irresistível e ela tira a voluntariedade e, por óbvio, não existe conduta, não existe crime nessa hipótese. Terceiro elemento que nós temos é a consciência. A conduta precisa ser consciente. Se nós não tivermos consciência, nós não temos uma conduta penalmente relevante. Exemplo de situação onde não há consciência: sonambulismo. Pense em alguém que é sonâmbulo e durante uma crise de sonambulismo dá um tapa em alguém.
Nessa hipótese, nós não vamos ter vias de fato e nem lesão corporal. Por quê? Porque não houve consciência em relação àquela agressão. E, por isso, não há uma conduta penalmente relevante. Na sequência, nós temos que a conduta ela pode ser tanto uma ação quanto uma omissão. Quando nós falamos em omissão, nós temos dois tipos, a omissão própria e a omissão imprópria. A omissão própria é aquela omissão que está prevista na legislação penal expressamente como uma conduta omissiva. Exemplo, a omissão de socorro. Se eu estou passando, vejo alguém ferido, poderia parar e ajudar, né? Não tem ninguém aí prestando nenhum tipo de auxílio, e eu não faço isso, eu sigo o meu caminho, eu posso sim ser responsabilizada por omissão de socorro, porque nós temos lá no Código Penal o crime de omissão de socorro, e prevê essa conduta omissiva. De outro lado, nós podemos ter alguém que está na posição de garante, de garantidor. Exemplo, os pais. Essas pessoas, se elas não agirem para evitar o resultado, elas vão responder pelo próprio resultado. Um outro exemplo de garante é o salva-vidas. Então, se o salva-vidas vê alguém se afogando, ele está lá na guarita de salva-vidas, está no seu horário de trabalho, e ele não faz nada, podendo agir não faz, ele vai responder pelo próprio resultado. É o que a gente chama de crimes comissivos por omissão. Ainda dentro do conceito de fato típico, nós temos o dolo e a culpa. Em relação ao dolo, são aquelas situações que eu quero a conduta e quero o resultado, aí estamos falando em dolo direto, ou então eu quero a conduta, prevejo o resultado e não estou nem aí se aquele resultado acontecer. Ou seja, eu assumo o risco do resultado acontecer, e aí estamos falando em dolo eventual ou dolo indireto. Já a culpa são aquelas situações em que nós temos imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência é quando eu ajo sem a cautela necessária. A negligência é quando há uma abstenção de algo importante, de uma cautela relevante. E a imperícia são aquelas situações em que falta uma habilidade técnica. A culpa, ela exige uma conduta voluntária, ou seja, voluntariamente eu pratiquei aquela conduta, eu violei um dever de cuidado, havia previsibilidade do resultado, porque se for um resultado completamente imprevisível, eu não posso responder nem a título de culpa. Se não houver previsibilidade do resultado, repito, não há possibilidade sequer de responder a título culposo. O resultado ele precisa ser involuntário, porque se for voluntário eu vou responder a título de dolo. Eu preciso de nexo causal e preciso de tipicidade culposa, ou seja, a regra é que os crimes sejam na modalidade dolosa. Eu só vou poder punir a título de culpa se expressamente nós tivermos uma norma de extensão que preveja a possibilidade daquele tipo penal ser também punido na modalidade culposa. Exemplo, quando nós falamos em homicídio, nós temos essa norma de extensão. Existe o homicídio culposo. Então, se alguém, por imprudência, negligência ou imperícia, cometeu um homicídio, vai responder a título de culpa, sim. Agora, crime de aborto. O aborto não existe na modalidade culposa. Então, se eu praticar um aborto, mas ele for por imperícia, por imprudência ou por negligência, eu não vou responder pelo crime de aborto. Por quê? Porque ele não tem a norma de extensão prevendo a punição pela modalidade
culposa. E, portanto, o fato vai ser atípico, vai ser penalmente irrelevante. Por último, ainda em relação à culpa, lembro que a culpa pode ser inconsciente, literalmente, quando eu não tenho consciência dela, eu não prevejo o que seria previsível, ou então consciente, que é quando eu prevejo, mas eu imagino que não vai acontecer, que eu me garanto e comigo aquilo não acontece. Assim, a gente termina o primeiro item, que é em relação à conduta. O segundo item diz respeito ao resultado. O resultado ele pode ser tanto um resultado no mundo físico, que é o que nós chamamos de resultado naturalístico, que vai acontecer nos crimes materiais, exemplo, homicídio. Eu vou ter um corpo aí, lesão corporal, eu vou ter uma lesão à integridade corporal da pessoa. Então, tem uma alteração no mundo físico. E nós podemos falar também em resultado normativo. Aí, todos os crimes terão um resultado normativo, porque todos os crimes têm relevância no mundo jurídico. Então, a nível normativo, todos os crimes têm resultado, e a nível naturalístico, os crimes materiais têm resultado. Portanto, nós teremos alguns crimes que só vão ter modificação no mundo jurídico e não no mundo físico, no mundo fático. Terceiro elemento, nexo de causalidade. É ele que vai ligar resultado e conduta. Aqui, nós precisamos analisar se foi aquela conduta a responsável por aquele resultado. E aí, no Brasil, a gente fala, a partir da nossa legislação penal, em duas teorias. A teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada de conditio sine qua non, que aí a nossa legislação diz que vai ser considerada causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A grande crítica que se faz a essa teoria é que ela poderia ir ao infinito, ou seja, é causa de um homicídio que foi praticado com uma arma de fogo o comerciante ter vendido aquela arma de fogo. Então, ele não poderia ser responsabilizado também? Bom, por óbvio, não. Por quê? Porque ele não agiu nem com dolo, nem com culpa. Ele vendeu de uma forma lícita e não contribuiu, nem dolosamente, nem culposamente, para aquele resultado homicídio. Segunda teoria, teoria da causalidade adequada. O nosso Código Penal diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aqui nós podemos falar nas concausas. São aquelas situações que elas agem conjuntamente a outra conduta e contribuem para o resultado. Então, nós podemos ter concausas absolutamente independentes, relativamente independentes. Em relação às concausas relativamente independentes, o Código Penal nos diz que ela vai excluir a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Então, pense no seguinte exemplo. Nós temos aí alguém que é alvejado por tiros. E essa pessoa está relativamente bem, mas é atendida, vai para um hospital e esse hospital pega fogo e a pessoa vem a óbito em virtude do incêndio no hospital. Porque, pela tentativa de homicídio, a pessoa estava relativamente bem, né? Não haveria o resultado morte se não houvesse aquele incêndio. Então, a concausa é o quê? Nesse nosso exemplo, o incêndio do hospital. Como é que vai funcionar? A pessoa vai responder por homicídio consumado? Diz a teoria da causalidade adequada. Como nós temos uma causa relativamente independente, se eu tirar ela, é possível ver que a pessoa não necessariamente teria morrido, mas simplesmente por ela estar lá no hospital e estar naquele incêndio, nós temos aí o resultado
morte. Então, como é que vai funcionar a responsabilização penal? Nesse nosso exemplo, a pessoa vai responder por homicídio tentado, porque nós tivemos uma concausa relativamente independente que provocou a morte daquele sujeito. Então, nesse nosso exemplo, os atos anteriores à tentativa de homicídio vai ser imputada, sim, a quem praticou o ato. O que nós não temos como imputar é o resultado morte, porque esse decorreu da concausa. Agora vamos para o nosso quarto e último elemento do fato típico, que é a tipicidade. Aqui nós vamos falar em dois tipos de tipicidade. A tipicidade formal, que é a adequação do fato à norma. Aqui a gente pode até lembrar da teoria do Hans Kelsen, aquela adequação perfeita que nós temos do fato do mundo e da norma jurídica, ou seja, todas as elementares daquele crime são preenchidas. E segundo tipo de tipicidade é a tipicidade material. Aqui a gente vai analisar se há lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pela norma. E, portanto, é possível nós termos situações em que formalmente há tipicidade, sim, mas materialmente não há. E aí já começa de trás para frente a análise de situações que não têm tipicidade. Começo pela insignificância. A gente aplica o princípio da insignificância àquelas situações em que formalmente há sim um crime, mas o dano, a lesão causada ao bem jurídico tutelado pelaquela norma penal é muito pequeno, é ínfimo e, portanto, materialmente não temos um crime. Exemplo, o furto de um iogurte, o furto de 2 pães. Nesses casos, o patrimônio, que é o bem jurídico tutelado pela norma penal, foi infimamente lesado ou ameaçado. Portanto, é possível, sim, usar o princípio da insignificância. Esse princípio, ele contém alguns critérios fixados pela jurisprudência para que haja aplicação dele. Então, não é simplesmente ter uma lesão pequena ao bem jurídico tutelado pela norma. Vai ter algumas situações que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Também não haverá tipicidade quando existir imunidade material. Aqui a gente pode pensar nas imunidades parlamentares. Então, aquele senador que falou mal, que xingou alguém na condição aí de parlamentar, ele não responde pelo crime contra a honra. Aí nós temos uma imunidade material. Segunda situação, consentimento do ofendido em relação a bens disponíveis. Se a vítima consentir e nós temos aí um bem que é passível de disposição, nós não teremos um fato típico. E, por fim, a adequação social, que vai ter ligação com o princípio da última ratio, que entende que o direito penal só vai agir em situações graves, em situações que os outros ramos não conseguiram dar conta. Portanto, se há uma tolerância social àquela conduta, e como exemplo nós poderíamos pensar na venda de DVDs piratas, não há por que o direito penal ser invocado. Com isso, nós terminamos a nossa primeira aula, que era sobre fato típico, analisamos o que era a conduta, o que é o resultado, o que é o nexo de causalidade e o que é propriamente a tipicidade. Eu espero que você tenha aproveitado a aula e até mais. Beijo, gente. Tchau.